Olá pessoal, vamos seguindo com o conteúdo de ondulatória. Eu vou começar aqui nessa aula a falar sobre fenômenos ondulatórios. No caso, a gente vai ver uma série de fenômenos. Eu vou falar aqui do primeiro fenômeno ondulatório que a gente vai ver, que é o fenômeno de refração. Beleza? O fenômeno de refração. Certo? A gente vai nas próximas aulas ver outros fenômenos ondulatórios, né? A gente está só iniciando nessa parte de fenômenos ondulatórios. Tá, e o que seria o fenômeno ondulatório de refração? Refração seria a alteração na velocidade de propagação de uma onda. Pessoal, toda onda tem uma velocidade de propagação, né? Você produz uma perturbação e essa perturbação se propaga transportando energia sem transportar matéria. Então, você tem que toda onda se propaga. Então, toda onda tem uma velocidade de propagação. Se essa velocidade ela for alterada, você vai ter o fenômeno de refração ocorrendo. Sempre quando mudar a velocidade de uma onda, você vai ter, né, o que a gente fala do fenômeno de refração. Mudou a velocidade, fenômeno de refração. Beleza, gente? E uma pergunta que pode surgir é: o que afeta a velocidade de propagação de uma onda? O que faz uma onda se propagar mais rápido ou mais lento, né? O que afeta essa velocidade? Bom, o que afeta a velocidade de propagação são as propriedades do meio, beleza? Se você tem uma mudança nas propriedades do meio aonde a onda se propaga, devido a essas mudanças de propriedade, você tem uma mudança na velocidade de propagação. Como assim mudança em propriedade? A gente tem algumas propriedades que afetam a velocidade das ondas no meio. Né? Algumas dessas propriedades seria, por exemplo, a densidade. Né? Você pode ter um meio mais denso, menos denso. Né? Isso vai fazer com que as ondas se propaguem ou mais rápido ou mais lento, dependendo da densidade do meio. Então, densidade é um fator que afeta a velocidade de propagação. Um outro fator é a elasticidade no meio. Né? No caso, as partículas que estão presentes no meio, elas podem estar conectadas, ligadas, e aí você tem essa interação entre as partículas que pode ser mais intensa ou menos intensa, e isso acaba afetando também a velocidade de propagação das ondas nesse meio. Beleza? Um outro fator é a temperatura também. A temperatura que se encontra no meio também acaba afetando a velocidade de propagação. Existem outras propriedades, né, que podem estar afetando a velocidade de propagação, mas essa é a ideia. Se você mudar as características do meio, você pode alterar a velocidade com que a onda vai se propagar nesse meio. Beleza? Um exemplo de uma situação, a gente pode pensar em ondas em cordas, né? E pensar na velocidade de propagação de ondas em cordas. Como assim onda em cordas? Por exemplo, instrumentos musicais. Você tem cordas, onde você produz uma perturbação nas cordas do instrumento. Essa perturbação se propaga pela corda, né? No caso, uma onda. Beleza? Então tem ondas nas cordas dos instrumentos musicais, certo? E essas ondas se propagam com determinada velocidade, né? E o que afeta a velocidade de propagação das ondas em cordas, né? A velocidade de propagação aqui nessa equação dada em metros por segundo seria afetada pela força de tração e pela densidade linear da corda. Então a velocidade é a raiz da tração sobre a densidade linear, né? Para encontrar a velocidade em metros por segundo, a força colocada na equação em newtons e a densidade linear quilogramas por metro, né? O que seria essa densidade linear? Você tem cordas, por exemplo, nos instrumentos musicais, por exemplo, no violão, tem cordas que são mais grossas e tem cordas que são mais finas. Beleza? A densidade linear é a relação da massa da corda pelo seu comprimento, né? A massa pelo comprimento. Beleza? Então, por exemplo, se você pegar no instrumento musical uma corda mais grossa, significa que ela tem mais massa para o mesmo comprimento. Beleza? Então, essa é a relação da densidade linear. Se você quiser encontrar a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, é a raiz da tração aplicada na corda sobre a densidade linear. Essa tração é uma força, né? A força com que você estica, né? Que você está aplicando na corda, né? Uma força aplicada na corda.
tudo bem? Um exemplo de uma situação, vamos supor que você tem uma corda, só que ela é ora mais grossa e depois ela fica mais fina, beleza? Você aplica uma tensão nessa corda, é a mesma corda, só que ora mais grossa, ora mais fina, então é a mesma tração, só que ora ela é mais grossa, ora ela é mais fina. Então você estaria mudando a densidade linear da corda, beleza? Se muda a densidade linear, acaba mudando a velocidade de propagação. Então, quando você tem uma onda que está se propagando numa corda, se ela passar por uma corda como se fosse mais fina, você vai ter uma mudança na velocidade de propagação, beleza? Consequentemente, o fenômeno de refração estaria ocorrendo, beleza? Mas tem um detalhe. Sempre quando ocorre o fenômeno de refração, acompanhado ao fenômeno de refração, vai ter também um outro fenômeno ondulatório, que é um fenômeno bem simples, bem tranquilo, que seria o fenômeno de reflexão. Beleza? É uma ideia simples, algo que vai bater e voltar, né? O raciocínio de reflexão, refletir. Então, o que estaria acontecendo? Você tem que nesse ponto aqui, na transição entre a corda grossa e fina, parte da onda vai ser refratada, parte da onda vai seguir, só que com uma velocidade diferente, aqui é a velocidade de V2, e parte da onda vai ser refletida, né? No caso aqui, ó, uma velocidade de V1, parte refratada e parte refletida, beleza? Aonde, se você tem uma corda mais fina, se você está passando para uma corda mais fina, você está diminuindo a densidade linear, consequentemente, você acaba aumentando a velocidade de propagação. É só olhar para a equação, você vai estar diminuindo a densidade linear, né? E, consequentemente, você vai aumentar a velocidade de propagação. Beleza? Então, a velocidade V1, né, na corda mais grossa, vai ser menor que a velocidade V2, que é na corda mais fina. A onda vai se propagar mais rapidamente na corda mais fina. Isso considerando que é a mesma tração aplicada na corda, já que elas estão conectadas à mesma tração. Tudo bem? A gente poderia ter basicamente uma onda se propagando numa corda mais fina e passando por uma corda mais grossa. Também vai ter alteração de velocidade, vai ter o fenômeno de refração a partir desse ponto aqui, né? O fenômeno de refração, né? Uma mudança no meio, né? Que seria, no caso, sair de um meio, que é uma corda mais fina, para um meio, que seria uma corda mais grossa. Essa mudança nas características do meio faz com que você tenha uma velocidade de propagação diferente, beleza? E aí, nessa situação, parte da onda refrata no mesmo raciocínio, só que com uma velocidade diferente, né? Parte da onda reflete, certo? Um detalhe aqui que agora está passando da corda mais fina para a corda mais grossa, então a relação da velocidade 1 agora vai ser maior do que a velocidade 2, né? Na corda mais fina a velocidade é maior, beleza? Uma coisa que acontece é que na primeira situação que eu coloquei, da corda grossa para a corda fina, a gente fala que parte da onda reflete, mas é uma reflexão sem inversão de fase, porque na situação embaixo, a reflexão da onda ocorre, a reflexão ocorre com uma inversão de fase. A fase acaba sendo trocada, né? Aqui a onda estava com uma fase aqui, ó, para cima, né? Como se fosse uma cristazinha. E aí quando refletiu, voltou aqui, ó, como sendo um vale, né? Então a onda ela reflete, mas ela reflete nessa situação com inversão de fase, na situação em que ela passa da corda fina para a corda mais grossa, beleza? O raciocínio é que nessa situação a corda fina é como se ela tentasse jogar a corda que é mais grossa para cima, mas em reação a corda grossa acaba jogando o pulso meio que para baixo, daí acaba invertendo a fase. Na situação de cima, da corda grossa para a corda mais fina, a corda fina tem mais facilidade, tem menor inércia para se mover, então acaba que não tem a inversão de fase, né? A corda grossa tenta jogar a corda fina para cima e consegue, e aí ocorre meio que uma reflexão sem inversão de fase. Beleza, gente? Isso
seria um exemplo em que estaria ocorrendo a refração devido a uma mudança na espessura, né, na densidade linear da corda. Mudou a propriedade, acaba mudando a velocidade, e se muda a velocidade, fenômeno de refração. Eu vou falar de mais algumas coisas aqui, ó, com relação à refração, né? Vamos só limpar aqui. Olha só, vamos supor que a gente tenha uma linha de separação entre dois meios, o meio 1 e o meio 2. E aí você tem uma onda que está se propagando do meio 1 para o meio 2. Beleza? Em cada um desses meios você vai ter uma velocidade. No meio 1 vai ter uma velocidade V1, no meio 2 vai ter uma velocidade V2. Beleza? E aí, no caso, ocorre mudança de velocidade, você tem refração. Só que nessa situação, da forma como foi colocada, a gente fala que seria uma refração sem desvio de trajetória. Como assim sem desvio de trajetória? É porque você pode ter uma refração onde, acompanhado, né, da mudança de velocidade, você tem um desvio na trajetória da onda. A onda ela muda a trajetória dela devido à alteração de velocidade. E aí a gente fala que seria uma situação de uma refração com desvio, beleza? Às vezes você tem que, em livros didáticos, às vezes até fala que refração é um desvio de trajetória da onda. Errado, né? Não é um desvio de trajetória, é uma mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade pode ser acompanhado de um desvio ou pode ser que não seja acompanhado de desvio de trajetória. Pode ser sem desvio de trajetória ou com desvio de trajetória, né? Mudou a velocidade de propagação da onda, dependendo de como que é a incidência na linha de separação entre os dois meios, você pode ter uma refração, uma mudança de velocidade sem desvio de trajetória, ou pode ter uma mudança de velocidade acompanhado de um desvio de trajetória, beleza? Esse desvio, né, a gente mede ele com relação à linha normal, né, uma linha que é perpendicular à linha de separação entre os dois meios, né, você traça uma linha normal e você vai ter ângulos que a gente fala que seria o θ1 e o θ2, onde seria o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Beleza? Incide com um ângulo e refrata com um ângulo distinto, né? Ocorre um desvio de trajetória. Beleza? Tudo bem? Bom, a gente tem a equação fundamental da ondulatória que a gente já viu lá na aula de introdução ondulatória. Beleza? A equação fundamental da ondulatória é o V igual a lambda F, né? Velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Quando você tem um fenômeno de refração, a frequência da onda ela se mantém constante, não tem mudança na frequência. A frequência se mantém a mesma. A gente fala que a frequência de uma onda é dependente da fonte que está produzindo a onda. Beleza? Então, no caso, uma onda passa de uma velocidade para outra velocidade, devido basicamente a mudanças na característica, né, de um meio 1 para um meio 2, né, e nessa mudança tem alteração de velocidade, mas sem alteração na frequência. Como consequência, se, por exemplo, a velocidade de propagação da onda aumentar, como consequência, já que a frequência é constante, o comprimento de onda acaba sendo alterado também. Né? No caso, numa relação diretamente proporcional. Se, por exemplo, você tem uma onda dobrando a velocidade, por consequência, o comprimento de onda acaba sendo dobrado também. Beleza? Na mesma proporção. Né? Se triplica, triplica e assim por diante. Né? Então, por exemplo, se eu fizesse a representação das frentes de onda, né, de uma onda se propagando no meio 1 e passando para o meio 2, a gente pode fazer a representação, né, onde o comprimento de onda acaba sendo alterado também. Além de mudar a velocidade, acaba também alterando o comprimento de onda. Né? Isso nas duas situações, a refração com desvio ou na refração sem desvio. Beleza? O comprimento de onda, né, ele acaba sendo modificado. Beleza? Tudo bem? Mudou a velocidade, por consequência também você tem uma mudança no comprimento de onda, já que a frequência se mantém constante, certo? Bom, a gente tem um índice que a gente chama de índice de refração, né, que a gente vai utilizar na análise de desvio de trajetória,
beleza? A gente tem uma equação para o índice de refração, que seria n igual a c sobre v, essa velocidade é a velocidade no meio, beleza? E esse c é a velocidade de propagação da luz no vácuo. A gente só usa o índice de refração se a gente estiver falando de uma onda eletromagnética. Não tem índice de refração para uma onda mecânica, é só para ondas eletromagnéticas, beleza? Porque o índice de refração faz uma comparação entre velocidades, compara a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade máxima, com a velocidade da luz no meio, né? É um índice que faz uma comparação da velocidade, beleza? E aí, a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima, no caso, a velocidade máxima de qualquer coisa, né? No caso, a velocidade da luz é o 3 vezes 10 oitava metros por segundo, um valor bem alto de velocidade, muito alto de velocidade, beleza? Esse valor é uma constante, né? 3 vezes 10 oitava, né? Velocidade de propagação da luz no vácuo, que a gente dá pela letra C, e a gente divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Como assim? Se, por exemplo, a gente quiser o índice de refração do vidro. O índice de refração do vidro seria, no caso, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no vidro. Se quiser o índice de refração da água, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na água. Beleza? É assim que a gente calcula o índice de refração. Certo? Exemplo. O índice de refração do vácuo é igual, né, no caso, aproximadamente igual ao índice de refração do ar, que seria igual a 1. Significa que a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, e o meio sendo o vácuo, né, daria a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no vácuo, que dá um resultado igual a 1. Beleza? Então, o índice de refração do vácuo é igual a 1, né, do ar também a gente considera igual a 1, seria o menor índice de refração. Beleza? Se você tiver qualquer outro meio, você vai ter um índice de refração maior. Por exemplo, né, se você falar do índice de refração da água, é aproximadamente 1,33. O que esse índice significa? Significa que a velocidade da luz no vácuo em comparação à velocidade da luz na água, no vácuo a velocidade é maior. Quanto maior? Em torno de 33% maior do que a velocidade da luz na água. Beleza? É um valor comparativo, o índice de refração. Por exemplo, no vidro, né, o índice de refração no vidro é 1,5. Significa que a velocidade na luz no vácuo é em torno de 50% maior do que a velocidade da luz no vidro. Beleza, gente? Todo meio vai ter um índice de refração superior ao índice de refração do vácuo, certo? O índice igual a 1 seria o menor possível, beleza? Bom, a gente tem refração que pode ocorrer sem desvio e pode ter a refração com desvio. Caso tenha desvio, a gente pode querer encontrar a relação entre esses ângulos θ1 e θ2, que no caso vai me indicar de que forma estaria ocorrendo esse desvio. E aí a gente tem uma equação para encontrar esses desvios de trajetória, que seria a lei de Snell, Snell-Descartes, né? A gente chama lei de Snell. Beleza? Essa lei de Snell é dada por essa equação, que é a razão dos senos, θ1, seno de θ1 sobre seno de θ2, é a razão direta das velocidades no meio 1 e no meio 2. Então, a razão dos senos é a razão das velocidades nos meios. Beleza? Como o comprimento de onda varia de maneira proporcional à velocidade, né? Como o comprimento de onda varia de maneira proporcional, que é o que a gente viu aqui, ó, né? A gente fala que a razão das velocidades seria a razão dos comprimentos de onda, beleza? E, no caso, quando você fala dos índices de refração, o índice de refração aqui, ó, ele é contrário, certo? Contrário a velocidade de propagação no meio. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, em vez de ficar 1 sobre 2, a gente vai colocar aqui, ó, como sendo o contrário, 2 sobre 1, certo? A razão das velocidades é o contrário da razão dos índices de refração, beleza? Você tem a razão, né, a relação entre os índices como sendo inversamente proporcional à relação entre as velocidades. Então aqui, ó,
Todos aqui ficam como se fosse 1/2, mas aqui na razão dos índices você acaba invertendo como sendo 2/1. Então a razão do seno dos ângulos é proporcional à razão das velocidades, que é proporcional à razão dos comprimentos de onda, que é inversamente proporcional à relação entre os índices de refração. Beleza? Essa é a equação que a gente usa para encontrar a relação entre os ângulos, o ângulo θ1 e o ângulo θ2, né? Ficaria mais claro na aplicação dos exercícios e depois a gente faz isso. Beleza? Essa é a equação que a gente basicamente utiliza no fenômeno de refração, né, que precisa fazer um cálculo, né? A maioria das questões em si, eu diria que seria mais a parte teórica, mas quando a gente precisa ter o cálculo de alguma coisa na questão, é a lei de Snell. Beleza? Vou falar mais algumas coisas ainda aqui agora, sobre refração. Bom, gente, um caso dentro do fenômeno de refração é o fenômeno de dispersão luminosa. O que seria esse fenômeno? Imagina que você tem um prisma triangular e você joga um feixe de luz branca, né, como se fosse a luz do sol nesse prisma. O que acontece? A luz branca é a composição de todas as cores, né, no caso, as ondas eletromagnéticas no espectro, né, quando a gente fala da luz visível, né, tem as cores, onde cada cor corresponde a uma frequência diferente, beleza? Então, a luz branca não é bem uma cor, né? O branco não é bem uma cor, é uma composição. No caso, você tem todas as cores juntas formando como se fosse a luz branca, certo? Quando a luz passa, por exemplo, do ar para o interior desse prisma, né? Esse prisma pode ser de vidro, né? Para o interior desse prisma de vidro, você tem um fenômeno de refração, uma mudança na velocidade de propagação, né? Porque está mudando as características do meio, ar e vidro, né? E nessa mudança de velocidade, né? Você vai ter uma refração acompanhada de um desvio de trajetória. Aí você tem a direção original, né? Do feixe de luz branca. Você tem aqui a linha normal ao ponto de incidência, certo? E, no caso, você vai ter um desvio de trajetória, onde nesse desvio vai ocorrer a dispersão da luz. Ela vai abrir nas cores, beleza? E por que tem essa dispersão? Porque cada frequência, né, das cores diferentes, né, cada uma tem a sua frequência, teria um índice de refração distinto, beleza? Então, cada cor teria um índice de refração. A gente pode falar que o índice de refração seria a função da frequência da onda, beleza? O índice de refração seria a função da frequência da onda, certo? Então, quando você tem diferente índice, né, para diferentes índices de refração, né, no caso para cada cor, promove diferentes desvios, beleza? Então, o vermelho desvia, só que, por exemplo, você tem um desvio diferente para a cor violeta, certo? O índice de refração, né, sendo função da frequência, beleza? Onde a menor frequência acabaria tendo um menor desvio de trajetória com relação à direção original. No caso, a cor vermelha, ela ocorre um menor desvio, beleza? E o violeta, né? No caso, a cor violeta, que tem maior frequência, tem um maior desvio de trajetória, certo? A gente tem que o índice de refração é uma relação contrária à velocidade, né? O índice de refração a gente viu que seria a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade, beleza? Quem tem maior velocidade de propagação teria o menor índice. No caso, quem tem maior velocidade de propagação seria a cor vermelha e por isso tem um menor índice, beleza? Tem a menor frequência, tem o menor desvio, tem a maior velocidade e, no caso, tem o menor índice de refração. O vermelho tem o menor índice de refração, beleza? Já o violeta, deixa eu pegar aqui o violeta, tem uma velocidade de propagação menor, por consequência, tem um maior índice de refração.
Então, o violeta tem maior frequência, acaba tendo um maior desvio e apresenta um maior índice, de refração. Né? As questões que estão relacionadas à dispersão, normalmente é para você saber quem desvia mais da trajetória e quem desvia menos. Então, eu diria que o mais importante aqui do que eu coloquei é que o vermelho tem um menor desvio de trajetória e o violeta tem um maior desvio de trajetória. Né? E no caso, tem que lembrar essa ordem. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tem que saber essa ordem para que, no caso, você sabe que o menor desvio é o vermelho, daí tem as outras cores, entre o vermelho e o violeta, né? O violeta tem um maior desvio de trajetória, certo? O fenômeno de dispersão acontece nessa situação aqui que eu exemplifiquei, mas tem um exemplo bem clássico, né? Que é o exemplo da formação do arco-íris, né? As cores que a gente vê no arco-íris é devido ao fenômeno de dispersão da luz, né? E aonde a luz estaria sofrendo essa dispersão? Né? No interior das gotas de água presentes, né, como se fossem suspensas no ar, quando está chovendo, por exemplo, né? E aí a luz incidindo nessas gotas, elas acabam sofrendo um fenômeno de dispersão semelhante ao que acontece aqui nesse prisma, beleza? Então, um exemplo clássico de dispersão luminosa é a formação do arco-íris. Tranquilo? Bom, vamos para mais um caso dentro do fenômeno de refração. Seria o fenômeno de reflexão interna total. Beleza? Vamos colocar aqui uma situação. Uma linha de separação entre dois meios. Tem o meio 1 e tem o meio 2. Cada meio tem um índice de refração, N1 e N2, onde o índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração do meio 2. Né? O N1 maior do que o N2. Beleza? Aí você tem uma onda que vai se propagar passando do meio 1 para o meio 2. E aí, quando um feixe incide nessa linha de separação entre dois meios, né, vai ocorrer duas coisas. Vai ocorrer uma reflexão, parte da luz vai ser refletida, parte reflete, e parte vai ser refratada, parte refrata, beleza? Uma parte, por exemplo, de um feixe de luz, uma parcela da luz é refletida e uma parcela da luz é refratada. Na parte que é refratada, vai respeitar a lei de Snell, né, em que a razão dos senos é a razão inversa dos índices. Significa que se você passa do meio 1 para o meio 2 e o índice aumenta, o índice diminui, né, o índice de refração acaba diminuindo do meio 1 para o meio 2, significa que o ângulo de refração vai tender a aumentar, que foi o que aconteceu. No caso, o θ2, né, se a gente considerar aqui o θ2, θ2 acaba sendo maior que o θ1. Beleza? Então, o índice de refração aumenta nessa situação. E quando a gente fala da reflexão, já na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? Para a refração, os ângulos vão respeitar a lei de Snell, a razão dos senos igual a razão inversa dos índices de refração. Como o índice diminui ao passar do 1 para o 2, o ângulo acaba aumentando. Beleza? Bom, se você tiver um outro feixe que está incidindo com uma inclinação um pouco maior, certo? Você vai ter um feixe que vai ser refletido e um feixe que vai ser refratado, só que você pode ter uma situação em que, no caso, o ângulo de refração, né, acaba sendo 90 graus. Então, ele incide com o ângulo θ1 e o ângulo θ2 acaba sendo 90 graus, porque, no caso, o ângulo tem que aumentar, porque você está indo para um meio de índice de refração menor, então o ângulo acaba tendendo a aumentar. Beleza? E aí ele pode aumentar até chegar num limite máximo, que seria 90 graus. Né? Então, parte é refletida, parte é refratada, mas a parte refratada acaba saindo basicamente paralelo à linha de separação entre os dois meios, né? Saindo como se fosse ali com um ângulo de 90 graus. Você inclinou o raio de incidência, e aí o raio refratado acaba saindo com um ângulo de 90 graus. Na reflexão,
Continua, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Quando você tem essa situação, a gente fala que esse ângulo θ1 seria um ângulo, né, que a gente considera como sendo um ângulo limite, beleza? Significa que se eu jogar, né, um raio que incide com um ângulo θ1 superior a esse ângulo limite, né, significa que não vai ocorrer mais refração, certo? Seria uma incidência aqui, ó, maior do que o ângulo limite, né? Se você colocar aqui o ângulo θ1 maior do que o ângulo limite, acaba que nessa situação você não tem refração, tem somente reflexão, onde na reflexão o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, ao sair de um meio de índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, o ângulo vai tender a aumentar, só que você pode, no caso, chegar numa situação limite que o ângulo de refração seria 90 graus. Se você jogar com um ângulo superior ao ângulo limite, que é o ângulo que acaba saindo aqui 90 graus, né? Se você jogar com um ângulo maior, acaba que o raio ele vai ser só refletido, não mais vai ter refração. E aí por isso que a gente fala que seria a reflexão total. O raio ele é totalmente refletido, ele não é mais refratado, beleza? Para isso acontecer, tem que necessariamente você estar saindo de um meio 1 com um índice maior do que o meio 2, beleza? Onde o ângulo estaria tendendo a aumentar, certo? 90 graus seria como se fosse o ângulo máximo, então você não poderia sair de uma situação de menor índice para maior índice, porque o ângulo aí tenderia a diminuir, e aí não tem como diminuir e chegar no maior ângulo, que seria, no caso, 90. Aplicando a lei de Snell, né? Aplicando a lei de Snell para essa situação, considerando, por exemplo, a incidência como sendo o ângulo limite, o que a gente tem? Ele incide com o ângulo limite, o seno refratado seria 90 graus, é igual à razão dos índices de refração. Só que o seno de 90, né, é igual a 1, então a gente acaba chegando que o seno do ângulo limite é a razão dos índices, aonde, no caso, a gente tem que o índice de refração 1 tem que ser maior do que o índice de refração 2, beleza? Só nessa situação, quando o raio está indo de um maior índice para um menor índice, ou de uma menor velocidade para uma maior velocidade, é que pode ocorrer o que a gente fala da reflexão interna total. Tudo bem? Beleza? Exemplos de situações, por exemplo, que a gente pode usar ou aplicar essa reflexão interna total. Uma fibra ótica, por exemplo, né? Você tem como se fosse uma fibra que você joga um feixe de luz dentro dessa fibra e esse feixe de luz pode ser refletido totalmente, né, nas linhas de separação entre dois meios. Então pode ocorrer isso aqui, né? Você tem, por exemplo, um feixe de luz que ele vai sofrer reflexão total no interior aqui da fibra, beleza? Para ocorrer essa reflexão interna total no interior dessa fibra, seria necessário que o índice de refração do núcleo da fibra, né, a parte interna aqui como se fosse da fibra, né, tem que ser maior do que da camada que envolve, né, a camada por fora aqui da fibra, beleza? A camada por fora. O índice de refração do núcleo da fibra ótica tem que ser maior do que o índice de refração da camada que envolve a fibra, beleza? E uma outra condição é que os ângulos com que o feixe de luz tem que incidir para ocorrer reflexão interna total, beleza? Tem que ser superior ao ângulo limite para ter uma reflexão total. Se o ângulo não for superior ao limite, vai ter uma reflexão parcial, parte da luz vai refletir, parte vai ser refratada. Então, quando você tem uma fibra ótica e aí você vai tendo várias reflexões, pode ser que algumas delas não sejam reflexões totais e aí você vai ter parte da onda como se fosse refratando, saindo, sem estar refletindo totalmente, e aí pode ser que você tenha uma perda, né? Parte da luz acaba sendo perdida ao longo do caminho, beleza? Então, por exemplo, quando você tem fibra óticas que transmitem informações a cada certa distância,
você tem que colocar repetidores para repetir o sinal, porque você vai tendo perdas na fibra, né, nas posições onde não tem reflexão interna total. Quando não tem reflexão total é como se não tivesse perda, né? Tudo seria refletido, beleza? Nada seria refratado, nada estaria saindo da fibra, certo? Tudo bem, galera? Eu vou fazer depois alguns exercícios com relação a essa parte de refração e eu acho que aí tudo vai ficar um pouco mais claro. Tudo bem, galera? Então, é isso aí.